E acabou há pouco lá no Parque São Jorge o jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. As Brabas do Timão vencem as Guerreiras Grenás por 3-1 e se mantém na liderança e deixa o problema lá pro Palmeiras e pro São Paulo. Tô começando a achar que Corinthians e Ferroviária deixou de ser clássico um tempão. Como a Ferroviária é passiva quando joga com Corinthians, é incrível. Mas as Brabas não querem saber, venceu fácil e agora segue na liderança com 19 pontos. Nós vamos trazer para vocês aí a nossa análise de opinião e, claro, o histórico dessa partida de Corinthians 3, Ferroviária 1. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações desse jogão que aconteceu lá no Parque São Jorge de Corinthians 1, 2, 3, Ferroviária 1. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixe seu like, compartilhe. E se você não se inscreveu, por favor, dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês. Pois bem, galera, o Corinthians venceu a Ferroviária por 3-1 na noite dessa sexta-feira no Parque São Jorge, na abertura aí da 8ª rodada do Brasileirão Feminino de 2026. A atacante Jaque fez 2 para as Brabas, que ainda viram Maressa descontar de pênalti no fim. No entanto, o Johnson deu números finais no clássico e assim o Corinthians vence, vou dizer assim, de forma tranquila a Ferroviária. Mas como é que os dois técnicos, tanto o Léo Mendes e a técnica Emily Lima, escalaram suas equipes para este duelo? Vamos começar com as visitantes, que aqui no caso são as Guerreiras Grenás. Pois bem, olha só, a Ferroviária foi com a Luciana, a Camila, a Andressa e a Grazi, a Nicole, Maressa, Cate e Micaele, Cici, Nath Vedito e a Júlia Beatriz. Aí o time escalado pelo Léo Mendes para enfrentar as Brabas do Timão. Da técnica Emily Lima, que foi com a Nicole, olha só, ela foi agora com a Ivana Fuso, certo, na lateral. Érica, Thaís Ferreira e a preferência dela nesse jogo, a Juliette, que não comprometeu, né? Daiana Rodrigues, Andressa Alves e Letícia Monteiro, Jaqueline, Vicky Albuquerque e a Gabi Zanotti. Percebe-se que a Duda Sampaio não tá no jogo, não foi pro jogo, certo? A Duda Sampaio nem no banco está. Vocês que são corintianos, por favor, nos informem o que aconteceu com a Duda Sampaio. Então essa é a escalação da técnica Emily Lima para enfrentar as Guerreiras Grenás da Ferroviária. Gabi Zanotti, sempre perigosa no ataque, hein? Pois bem, galera, como é que foi o primeiro tempo? Olha só, apesar de a Ferroviária ter começado com mais posse de bola, mas sem levar perigo, foi o Corinthians que dominou toda a primeira etapa. As Brabas logo acertaram em campo e controlaram as ações do jogo. A primeira chance de perigo foi aos 8 minutos, quando Gabi Zanotti finalizou na pequena área e Luciana defendeu no reflexo. O Corinthians seguiu buscando espaços e abriu o placar aos 15 minutos, quando Juliette cruzou com precisão na cabeça de Jaqueline, que cabeceou sem chances
para a goleira da Ferroviária. Ao 18, Zonotti chutou de fora e assustou a Luciana. Na resposta, a Ferroviária levou perigo com Micaele, que mandou por cima do gol de Nicole, enquanto o Corinthians administrava o placar. A Ferroviária passou a se lançar ao ataque e teve melhores chances aos 46. Camila recebeu na área, se livrou da marcação e chutou cruzado, mas a bola passou raspando a trave da goleira Nicole das Bravas do Timão. A segunda etapa, a Ferroviária voltou melhor do intervalo e passou a ter mais posse de bola, controlando as ações e se lançando ao ataque, mas pecando como sempre nas finalizações. O Corinthians se fechou e apostou nos contra-ataques. A estratégia deu certo e aos 16 minutos, Jaque fez o segundo dela na partida ao aproveitar cruzamento de Andressa Alves e finalizar. As guerreiras seguiram bem no jogo, principalmente com as mudanças, e conseguiram descontar os 22 com Maressa de pênalti. No entanto, as visitantes seguiram perdendo chances e ainda viram Johnson ampliar e dar números finais ao duelo aos 38 minutos. Gente, sabe esse toque de bola improdutivo que o Léo Mendes implantou na Ferroviária? Um toque de bola improdutivo. Esse negócio de posse de bola nunca foi prova de que o time está jogando melhor, né? Então você pode passar a bola para lá sem produtividade, parece que fica com medo de se lançar ao ataque. Então, esses toques de bola improdutivos não leva a nada. Então o Corinthians já manjou esse jogo da Ferroviária, fez assim contra o São Paulo, fez assim contra o Palmeiras, né? E com certeza as equipes já estão percebendo esse toque de bola improdutivo da Ferrinha. Pois bem, e agora como fica? Com a vitória, o Corinthians vai a 19 pontos, continua na liderança, só perde a liderança se o Palmeiras vencer por 3 ou mais gols o Santos, que joga na segunda-feira às 20 horas, enquanto que a Ferroviária permanece na 7ª posição, mas pode ser ultrapassada na sequência da rodada. Com certeza a Ferroviária vai ser ultrapassada, viu? Tem muita gente aí com 11 pontos, 10 pontos, então a Ferroviária só tem que ter muita sorte para não ser ultrapassada. E a agenda das duas equipes? Os dois times voltam a jogar nesta sexta-feira, dia 1º de maio, no feriadão, na Fonte Luminosa às 17 horas. A Ferroviária recebe o misto. Um pouco mais tarde, às 5h30 da tarde, o Corinthians visita o Grêmio, também na sexta-feira, dia 1º do feriado de 1º de maio. Pois bem, meus amigos, como eu falei para vocês, esse toque de bola improdutivo que não leva a nada, não adianta, certo? Não adianta nada, certo? Naquele jogo que a Ferroviária jogou com o São Paulo, também fez esse mesmo esquema desse toque de bola improdutivo entre a defesa e o meio de campo. É que naquele jogo o São Paulo estava muito mal. O São Paulo jogou muito mal aquele jogo contra a Ferroviária. Mas as outras equipes já estão percebendo esse toque de bola improdutivo da Ferroviária. Então, como eu falei para vocês, estou começando a achar agora que não é mais clássico Corinthians e Ferroviária. Afinal de contas, Ferroviária só venceu um jogo contra o Corinthians, foi em 2022. Se não me engano, as Brabas naquela época estava com o time em reserva, porque foi o jogo pelo Paulista, porque estava disputando a Libertadores. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Então, esse negócio de chamar de clássico Corinthians e Ferroviária não tá dando mais certo. Me desculpa aí a Ferroviária, mas tem que mostrar trabalho, né? Tem que mostrar que não treme, mas não tem jeito. Quando a Ferroviária joga com o Corinthians, sempre é passiva, não faz aquele jogo que de se admirar, que realmente tá correndo atrás. Teve mais posse de bola, procurou, mas não levou nenhum perigo a goleira Nicole. Quantas bolas na trave tivemos? Nenhuma, né? Na trave da Nicole? Nenhuma. Então a Ferroviária é passiva mesmo quando joga contra o Corinthians. Precisa melhorar.
Time que quer ser campeão não pode ser passivo desse jeito, né? Claro que jogar com as brabas lá no Parque São Jorge ou na Neoquímica Arena, principalmente na Neoquímica, o Corinthians é quase imbatível. É difícil ganhar do Corinthians em seus domínios. Mas a gente sabe quando a equipe está perdendo porque está sendo passiva ou a equipe está perdendo, né, por detalhes, né? A equipe tá perdendo, mas tá lá mordendo, tá fazendo alguma coisa, tá correndo tá dando os seus perigos também na área adversária. Não é o caso da Ferroviária, né? Infelizmente, certa Ferroviária caindo nas tabelas vai ser ultrapassada e se não acordar é capaz de não se classificar entre os 8, né? Então o Corinthians venceu, na minha opinião, venceu e venceu tranquilo, né? Não vou falar fácil, né? Porque a Ferroviária tem boas jogadoras, só que o esquema tático que o Léo Mendes impõe não dá condições dessas jogadoras fazerem o trabalho delas, né? Ou usar técnicas delas. Então o Léo Mendes precisa soltar mais essas jovens e boas jogadoras que a Ferroviária tem. Então a gente fala assim, um time que tem o elenco da Ferroviária não é para jogar assim tão passivamente, seja com o Corinthians ou seja com quem for. Mas parabéns às brabas do Timão que venceram e venceram bem, mostraram que quem manda no Parque São Jorge, quem manda na Neoquímica ainda são as brabas, certo? Então 3-1 na liderança e o problema fica lá pro Palmeiras. O Palmeiras vai ter ganhado do Santos de 3 gols a mais, certo? São Paulo nem, eu acho que mais de 5, 6, sei lá, então para ultrapassar o Corinthians. Então, com toda certeza, essa rodada o Corinthians termina aí ou na liderança ou no mínimo aí na segunda posição. Então é essa a nossa análise e opinião, certo? A gente volta agora no pós-jogo de São Paulo e América e São Paulo, que acontece nessa segunda-feira às 18 horas. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.